E aí, galera, estamos aqui para mais uma aula de filosofia com o professor Bruno, claro, esse professor descolado, despojado, que vocês estão tendo o prazer, por meio do Explica aí, de ter contato e bater um papo aqui sobre os principais temas da filosofia. Pessoal, Sócrates. Sócrates, ele é o cara que vai mudar o curso da filosofia. Na verdade, ele é considerado um dos responsáveis pelo pensamento ocidental. Bruno, como assim? Os pré-socráticos, também chamados de filósofos da natureza, eles tinham uma perspectiva um tanto quanto de uma filosofia que buscava, na verdade, entender a origem das coisas, o princípio, o início de tudo. Sócrates, ele vai focar a sua filosofia principalmente nas relações políticas, ético, moral dos indivíduos que compõem a sociedade na qual ele vivia. Pessoal, Sócrates, primeiro, boa parte do que nós sabemos sobre Sócrates foi escrito pelo seu discípulo Platão. Então, há quem diga até que Sócrates não existiu de fato. E quando nós falamos que talvez Sócrates não tenha existido, isso não diminui a importância desse teórico ou a importância de quem escrevera sobre ele. Os relatos nos acabam descrevendo Sócrates como um cara parecido comigo, meio gordinho, assim, rechonchudo, provavelmente um pouco feio, um cara que teve uma vida bem humilde, era filho de uma parteira, um cara que participou como soldado na Guerra do Peloponeso, que viu sua cidade natal, Atenas, ser destruída pelas tropas da Liga do Peloponeso e que buscaram um novo sentido para a vida. E esse novo sentido para a vida, ele acabou encontrando onde? Na filosofia. Um cara que pode ser simplesmente entendido a partir da sua frase mais conhecida: um ser ou um indivíduo ou uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Quando ele diz que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, ele está dizendo basicamente o seguinte: nós não somos papagaios, então não devemos repetir aquilo que nos dizem sem pararmos e refletirmos acerca do que estamos dizendo. Então, era basicamente isso que Sócrates defendia. E um certo dia, o seu amigo Querofonte vai até o oráculo de Delfos e, ao chegar no oráculo, ele diz: meu caro oráculo, existe na Grécia alguém mais sábio que Sócrates? O oráculo diz: não existe. Sócrates é, sem sombra de dúvidas, o homem mais sábio, mais inteligente que nós temos na Grécia. Então, a partir dessa colocação de Querofonte, Sócrates, indignado, diz: não é possível. Nós temos poetas, nós temos políticos, nós temos indivíduos que possuem um conhecimento muito maior que o meu. Eu não aceito ser considerado o homem mais sábio da Grécia. Então, esse Sócrates, ele começa a andar pela Ágora, a Assembleia ateniense, e o intuito desses passeios pela Ágora era justamente os de identificar pessoas mais sábias que ele. E aí tem uma coisa interessante. Certo dia, conta a história, que Sócrates, ele se encontra com um grande político, um político conhecido, com a fama fantástica por conta do seu conhecimento. E aí Sócrates resolve fazer algumas perguntas. Sócrates chega para aquele político e diz: meu caro político, você acha que uma pessoa enganadora é imoral? Aquele político prontamente diz: claro que sim, uma pessoa que engana é uma pessoa imoral. Sócrates provavelmente olhara para aquele político, baixara sua fronte e entendera que, de fato, ele não sabia sobre o que ele estava falando. Ele não conhecia tudo aquilo que ele achava que conhecia. Então Sócrates chega e faz novas perguntas. Sócrates diz: mas pensando da seguinte forma: se um amigo seu está com a faca na mão, pensando ou tentando cometer suicídio, você o engana.
Se você o engana para tomar-lhe a faca, você foi enganador. Mas a sua atitude foi imoral. Embaraçado, aquele político olha para Sócrates e percebe que ele não sabia o que sabia, porque naquele momento Sócrates acaba de provar para aquele político que os nossos conceitos, eles dependem das circunstâncias. E nesse contexto é que nós vamos começar a falar sobre a questão da maiêutica, o método socrático. O termo, a palavra maiêutica no grego quer dizer aquele ou aquela que realiza partos. Sócrates usa esse nome em homenagem à sua mãe, que era uma parteira. E aí o que é que nós vamos ter? Sócrates se denomina, se identifica enquanto sendo um parteiro, aquele que faz parto, mas diferente da mãe, que auxilia crianças a alcançar o mundo, a vir para o mundo, Sócrates vai auxiliar indivíduos a alcançar a luz do conhecimento. E esse conhecimento para Sócrates era um conhecimento interno. E aí nós partimos de uma outra frase que foi, segundo Platão, uma frase utilizada por Sócrates, que é aquele: conhece-te a ti mesmo. Ele está dizendo, basicamente, aí ele está defendendo a questão de um conhecimento que parte da razão humana, que parte de uma atividade reflexiva do homem, e essa atividade reflexiva é que vai conduzir o indivíduo a um conhecimento pessoal, a um conhecimento muito maior do que o conhecimento que era transmitido pelos sofistas. Sim, claro, vamos falar sobre os sofistas. Os sofistas eram professores que ensinavam a arte da retórica, a arte de falar bem em público, e esses sofistas recebiam muito bem para transmitir um conhecimento que era superficial e que era pautado apenas na arte de conquistar votos para que eles pudessem seguir carreiras políticas, suas carreiras políticas. Então, Sócrates ele começa a incentivar os indivíduos a buscar em si o conhecimento verdadeiro. E justamente por conta disso é que ele vai desenvolver o seu método, e esse método vai ser caracterizado por duas etapas: ironia e refutação. A ironia é quando Sócrates finge que não conhece sobre o tema, para perguntar ao indivíduo. A refutação é o que Sócrates força o indivíduo a fazer, quando esse indivíduo começa a perceber que não conhece o que ele achava que conhecia, que não sabe o que ele achava que sabia, e precisa parar e refletir para poder responder a Sócrates. Esse é o método socrático, e por conta desse método socrático, ele acabara pagando com sua vida. Sim, claro, com sua vida, porque ele foi acusado pelas pessoas que comandavam a cidade de Atenas de corromper a juventude. E essa corrupção da juventude acabou custando-lhe a vida. E ele, além de ser acusado de ser um corruptor da juventude, também foi acusado de criar novos deuses. E aí, você sabe o que é que ele vai responder? Ele diz o seguinte: o único Deus ao qual eu devo obediência é a minha consciência. Tomou a sua cicuntala e morrera. Galera, aqui nós encerramos a segunda aula do Explicae. Grande abraço.